Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui na nossa página no Facebook, você que também nos acompanha aqui nas redes sociais, lá no YouTube, sejam muito bem-vindos. Hoje, sábado, dia abençoado, estamos aqui mais uma vez para podermos fazer nossas transmissões com o nosso programa Reflexões no Lar. Programa esse que tem a intenção de levar você ao encontro de Deus, a você refletir na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com o tema hoje, capacidade. Mas antes de nós começarmos a fazer essa reflexão, vamos fazer uma oração no nome do Senhor, já apresentando essa transmissão, apresentando este programa para a glória do nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, em Tua presença nós estamos esta manhã, somos gratos por podermos estar aqui mais uma vez, uma semana cheio de vitória que passamos, de bênçãos, e agora nós entramos no lugar do Santo dos Santos, para te pedir tua orientação, para te pedir o guia desse trabalho aqui, nesta manhã, que o Senhor venha nesse momento abençoar toda a família, todos aqueles que estão nesse momento assistindo, que vão ver essa transmissão, para a glória do Seu santo nome. Continua nos abençoando, continua dando a direção, continua nós sendo usados através do Teu Santo Espírito, e que esta manhã todas as correntes do inimigo, toda a flecha contrária venha a ser destruída pelo poder que há no Teu santo nome. Abençoa aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão indo para o trabalho, abençoa aqueles que estão voltando para os seus lares, que o Senhor venha protegendo, guiando para a sua casa. Abençoa as famílias, abençoa aqueles que estão passando por dificuldades, seja elas espirituais, seja elas materiais, seja elas financeiras, que o Senhor venha restituir esta manhã no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te pedimos também, Senhor, que o Senhor venha nos capacitar esta manhã para poder falar do Teu santo nome. E cada pessoa que entrar nesta live, elas venham ser impactadas pelo poder que há no Teu santo nome, pela Tua palavra. Estamos aqui só como um canal. Que o Senhor venha se manifestar esta manhã de sábado, dia 1º de fevereiro de 2025. Senhor, somos gratos pelo mês de janeiro que se passou tão rápido, mas sabemos que cada dia que se passa é mais uma aproximação da Sua volta. Nossos agradecimentos, Senhor, por tudo. Nos guia nesta manhã de sábado, primeira semana de fevereiro, primeiro sábado de fevereiro, que esta manhã todas as famílias sejam abençoadas no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. É isso aí, pessoal. Muito bom dia para todos vocês. Vamos hoje nos alimentar da palavra de Deus com esta reflexão no lar, com o título Capacidade. Está entrando hoje agora no Facebook, está acompanhando aí esta live também lá no YouTube, você esteja passando por uma dificuldade que você acha que você não tem capacidade. Mas esta manhã o Senhor nos direcionou para falar para você que sim, você tem capacidade. E vamos aprender hoje, através desse estudo maravilhoso, a qual Deus nos tem colocado oração para poder ministrar para vocês. Então, o nosso texto que vamos basear hoje está em Êxodo, capítulo 31, versículo de número 1 ao 18. Você que tem seu exemplar aí, quiser acompanhar, é só pegar seu exemplar e acompanhar depois, tá bom? Então, Êxodo 31, do 1 ao 18, assim: Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eis que eu tenho chamado por nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento e de ciência em todo o lavor, para elaborar projetos e trabalhar em ouro, em prata e em cobre, e em lapidar pedras, em castas e em entalhas de madeira, para trabalhar em todo o labor. E eis que eu tenho posto com ele a Eliabe, ao filho de Asimaque, da tribo de Dan,
e tenho dado sabedoria ao coração de todos aqueles que já são hábeis, para que façam tudo o que tenho ordenado, a saber, a tenda da congregação e a arca do testemunho e o propiciatório que estará sobre ela, e todos que pertencem da tenda, e a mesa com os seus utensílios, e o candelabro de ouro puro com todos os seus pertences, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base, e as vestes do ministério, e as vestes sagradas de Arão e sacerdote, e as vestes de seus filhos para administrarem o sacerdócio, e o azeite da unção, e o incenso aromático para o santuário, farão conforme a tudo que tenho mandado. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: Certamente guardarei meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibas que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardarei o sábado, porquanto sou santo, e para vós, aquele que é profano, certamente morrerá. Porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será eliminada no meio do povo. 6 dias se trabalhará, porém o 7º dia é o sábado do descanso, santo ao Senhor. Qualquer que no dia de sábado, o sábado, fizer algum trabalho, certamente morrerá. Guardarão, pois, o sábado, e os filhos de Israel celebrarão as suas gerações para a aliança perpétua. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou-se. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele, no monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escrita pelo dedo de Deus. Louvado seja o nome do Santo do Senhor. Introdução. No capítulo 31, meus amados, encontraremos a escolha dos artifícios da obra do tabernáculo, bem como a orientação sobre o sábado santo e as 2 tábuas do testemunho. É Deus quem elege, preste atenção, é Deus quem elege, depois chama, capacita e envia. Esse dom vem de Deus, não de nós. Com certeza, Deus não observou Bezalel e depois o escolheu, chamou e capacitou e enviou antes. Desde o ventre materno, mesmo antes da fundação do mundo, Deus já havia separado para as funções que precisaria fazer doravante. Realmente, estudar a Bíblia é descobrir que Deus é quem tudo faz. Olha que palavra tremenda. Realmente, estudar, não é ler, você estudar. Quem estuda, aprende. É descobrir que Deus é quem tudo faz, conforme Isaías 64, versículo 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que opera a favor daquele que por ele espera. Escolha de Deus. Olha que tremendo. Romanos capítulo 9, versículo 11. Porque não tenham eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Quem escolhe é Deus, não é nós que escolhemos o chamado, essa capacidade. Ele nos escolheu desde a fundação do mundo, antes mesmo de sermos formados. Deus nos escolheu. Veja o que Paulo diz em Efésios capítulo 1, versículo 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor.
O fator determinante na escolha de Deus é o propósito de Deus. Você entendeu isso? Essa escolha na eleição é baseada exclusivamente na vontade soberana de Deus e não mediante as ações previstas do homem. Foi o próprio Senhor Jesus Cristo quem afirmou que não fomos nós que o escolhemos. Pelo contrário, Ele nos escolheu e nos designou para irmos e darmos frutos, nossos frutos permanecerem, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em seu nome, o Pai o conceda, que nem está lá em João, capítulo de número 15, versículo de número. No capítulo 1 também, vemos em João, verso 12 e 13, falando que todos quantos receberam a Cristo, deu-lhes o Pai o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. A capacidade de Deus. Nós temos aqui dois textos, em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5, está escrito: não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Quem lhe capacita? Essa capacidade não vem de você, vem de Deus. 2 Coríntios 3, 6, o qual nos fez também capazes de ser ministro de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Uma vez escolhidos e chamados, seremos agora capacitados por Deus para sermos ministros de um novo testamento. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. O enviar de Deus. Em Romanos 10, 15, a gente lê: como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formoso é aos pés do que anuncia o evangelho da paz, os que trazem alegres novas de boas coisas, ou novas notícias em algumas traduções. Depois de capacitados, estamos prontos para irmos e trabalharmos para o Senhor, em sua seara. Agora é Deus quem nos envia e quem coloca em nós a certeza de que devemos ir. Isso é praticamente que nem você vai se formar em alguma área da sua vida. Você primeiro vai para uma escola, você primeiro vai para uma faculdade, você estuda, você paga preço, você acorda cedo, muitas provas, muito trabalho para depois você ser capacitado, aprovado para exercer aquela função. No mundo espiritual, no reino espiritual, também desta mesma forma. Depois de nós sermos capacitados, estamos prontos para irmos trabalhar para o Senhor. A pergunta é: o que você tem feito para Deus? Você tem sido chamado por Deus para ficar sentado e deixar a vida passar? Ou você foi chamado por Deus para dar frutos e produzir mais frutos? Esta é a pergunta para você este dia. Agora estamos diante deste desafio de Deus que nos escolheu, nos chamou, nos capacitou e agora Ele vai nos enviar. Preste atenção, tem muitos cristãos, muitas pessoas, eles são chamados, são capacitados, mas não querem mais fazer o trabalho, a obra de Deus. Devemos agora obedecê-los, meus queridos, indo e percorrendo as aldeias e povoados, onde tiver uma alma que precise de ouvir a palavra, que poderosa, depois de ouvir, de gerar nele vida e salvação. Foi Deus então que elegeu, chamou, capacitou e enviou Bezalel e Oliabe para todas as obras relacionadas ao templo, a fim de que fosse construído exatamente conforme o modelo que foram mostrados por Deus. Então, Deus chama esses homens para fazer uma obra ao templo. Deus chama você esta manhã para você voltar ao primeiro amor, para você se dedicar, se relacionar e dar frutos no reino do Senhor. Aqui
nesse versículo aqui que nós vamos ler agora, que é interessante aqui observar que Paulo, em 1 Coríntios 3, do 5 ao 17, representou a si mesmo com Bezalel, a sombra de Deus, e o Apolo como Aliabe, o pai da tenda, do templo da nova aliança em Coríntios. De fato, ao descrever a si mesmo como o prudente construtor, em 1 Coríntios 3,10, e o Apolo como outro edificar sobre ele, o fundamento que Paulo havia lançado, Paulo tomou emprestado o termo de descrição de Bezalel, que parece no Antigo Testamento, no grego, que é beg, e em seguida, completando mais instruções a respeito do tabernáculo e todos os seus móveis, Deus fala de sua aliança e do sábado. Assim como Deus trabalhou 6 dias e descansou no sábado, ele estava orientando o povo para trabalhar 6 dias e descansar no sábado, a fim de buscar estar na sua presença e se lembrar da sua aliança perpétua. E aqui nós temos alguns versículos que Deus falou. Em Êxodo 31, versículo 1, depois falou o Senhor a Moisés dizendo, Êxodo 31, 2, eis que eu tenho chamado por nome Bezalel, o filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Êxodo 31, 3, e o enchi do espírito de Deus de sabedoria, de entendimento e de paciência em todo o lavor. Êxodo 31, 4, para elaborar projetos e trabalhar. 31, 5, e dá pedras para engastar e em entalhes de madeira para trabalhar em todo o lavor. Êxodo 31, 6, eis que eu tenho posto com ele a Oliabe, o filho de Aisamaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todos aqueles que são aptos, para que façam tudo o que tenho ordenado. Êxodo 31, 18, Deus e deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedras escritas pelo dedo de Deus. Nossa conclusão deste dia. Este capítulo termina a fala de Deus dizendo que deu a Moisés as 2 tábuas escritas pelo próprio Deus, pelo próprio dedo de Deus, certamente em hebraico ou aramaico. Não se sabe ao certo se eram as 2 tábuas cópia da lei ou se as 2 pedras eram uma continuação da outra. Após eleger, chamar, capacitar, enviar, ele irá suprir, isso mesmo, sustentar e manter aquele que estiverem servindo ao Senhor no ministério, seja ele qual for, para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui nós encerramos nossa reflexão no lar deste sábado. Quero desejar para vocês um bom final de semana, um ótimo domingo em família, e estaremos de volta quando assim nós tivermos um tempinho de fazer essa transmissão em nome santo do Senhor. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Até a próxima, se assim o nosso bondoso Deus nos permitir.